Vai galera, boa noite. Estou trazendo aqui para vocês um estudo sobre o TNY. Pode ser da série 274 até a 280. É a mesma lógica, galera. Então vamos tentar dar uma resumida aqui para vocês como é que ele funciona. Normalmente esse componente aqui, ó, tá aqui, ó, do 274 ao 280, serve para todas essas versões. E lembrando, isso aqui resolve muito problema de fonte real de computador. Na questão quando tu tá sem stand-by lá, tu mede no pino verde, não tem tensão nenhuma, então tu pode recorrer a esse componente, fazer as medições nele, que ele possivelmente está em curto. Então, fazendo as medições nos pinos, vocês vão começar entre o source e o lado oposto. Source, lado oposto, source, lado oposto. Identificou algum curto, tá com problema. Se você medir dos dois lados aqui, você vai ter um curto, porque aqui é o source, todos eles vão estar interligados, então não é um problema. Se medir entre o pino habilitação e o BPM curto, tá com problema também. Ambos os pinos aqui, as medições, eles não podem estar em curto, galera. Cada um trabalha individualmente. Se tiver em curto, também está com defeito, mas normalmente entre o source e o pino variado aqui, 1, 2 ou 3, vocês medirem ambos os lados, possivelmente vocês vão achar curto mais nessas regiões aqui, entre o source e algum pino aqui individual. Mas a dica é medir tudo, medir do source por V, do source por 2, do source por 4, e você varia do 2 por 4, do 4 por 1, do 1 por 2, do 1 por 4, do 2 por 4, 2 por 1, e você vai achar o curto. Já peguei casos assim que exceção, que não tinha que não tinha tensão de habilitação e simplesmente o CI morreu. Eu não achei nenhum curto em nenhuma das abas. E o que eu fiz, né? Eu arrisquei e troquei o componente. Quando eu troquei o componente, voltou a tensão e a fonte voltou a funcionar. Só que isso é casos especiais, mas mesmo assim ele ainda engana a gente ainda. Então você tem que ficar ligado, porque ele pode enganar sim, dizendo que não tem curto, mas ele está com problema. Aí você troca ele e vai resolver teu problema. Como ele funciona aí? Basicamente isso aqui está em todas as fontes, galera, todas. A mesma lógica, só acrescenta um detalhe que eu vou explicar para vocês aqui, que é um pulo do gato. O que acontece? Quando você vai lá, já fez a medição, né? Primeiro passo, trocou o componente, e aí você continuou sem a tensão sem a tensão de habilitação lá dos 5 volts da fonte. Para quem não está me entendendo muito bem, esse aqui basicamente é quando você não tem tensão ali de stand-by, galera. Que é você mede no pino verde, no pino preto, ou no roxo, no pino preto, e você não tem um stand-by, e aí você recorre a esse componente. Por isso que eu já estou dando a dica direta. Aí tá, aqui a gente tem um circuito eletrônico. Basicamente da fonte é assim, galera. Vai entrar energia, né, da residência, vai passar pela retificação dos diodos, vai retificar essa tensão para uma tensão, vamos dizer, passa baixa, mas esse é outro assunto que eu não vou entrar agora também. Tá ok. Com os filtros de retificagem, ele vai te dar uma tensão contínua. E aqui você vai ter uma tensão contínua. Beleza. Isso aqui basicamente é a entrada da fonte.
uma fonte real, genérica. Então, a ideia mais ou menos é essa, galera, no primário, né? Só lembrando que esse circuito aqui, ele é um circuito específico, separado para a tensão de stand-by. É lógico que a gente vai ter o circuito de alimentação dos MOSFET, região de filtro também dos MOSFET, entendeu? Mas isso aí é outra coisa. Vamos focar na tensão do stand-by, porque a fonte ela varia um pouco, entendeu? Assim, de cada coisa tem seu papel, né? Determinadas, no caso, trabalho a se fazer, né? Cada componente. Mas vamos lá, continuando aqui na linha de stand-by, onde a gente paramos. Beleza, ele vai receber a tensão lá da retificada, né? Que eu falei para vocês da entrada. Tá, ele vai pegar aqui, galera, essa parte que a gente vai ter o positivo, capacitor, que é essa linha reta. Ele vai pegar aqui e vai passar por esse resistor. Esse resistor, normalmente, eles são dois resistores na fonte. Eles estão em série. O que é em série? Vai somar a resistência. Normalmente lá está de 2 mega. Aí vai dar aproximadamente 4 mega, mas com a variação do resistor ele vai cair um pouquinho. Vai cair para 3.6, 3.5. Meçam eles, porque também às vezes eles dão um problema na resistência e acaba que você trocando a peça lá, mesmo assim ele não funciona, porque essa resistência aqui está alterada. E lembrando que ele é o pino de habilitação, galera, enable. Se ele tiver com uma resistência muito alterada, não vai conseguir habilitar o CI. Possivelmente o CI não vai funcionar. Então estou explicando legal para vocês entenderem, né? Porque muitas vezes troca esse componente, mas aí tu vai dar o start na fonte, não gira. A bronca está aqui ainda. Então tá, chegou aqui, eles normalmente estão próximo do CI. Não tem muito... Vocês vão ver esses resistores próximos desse pino aqui. Ou você segue o pino de habilitação lá em cima, que é o pino 1. Você volta lá em cima, aí você vai direto neles. Eles vão estar lá, galera. Aí tá, o que acontece? Tem um pino de habilitação, ok. 3.6 mega ohms. Raramente eu peguei com os resistores. São dois resistores de 2 mega. Que eles estão em série, soma vai dar 4. Não tem problema. Beleza, esse pino de habilitação está aqui. Vamos lá para o segundo passo. Aqui eu falei para vocês que é a questão do negativo. O negativo ele vai estar no source. Todos aqueles 4 pinos lá que eu falei para vocês, da direita, são o source. Eles vão estar ligados no negativo diretamente, galera. Então, ali é um curto, entendeu? Entre aqueles 4 pinos. Isso aí vocês não podem esquecer, porque vocês podem medir os 2 pinos, vão ver os 4 pinos soldados juntos, vão pensar que alguém soldou errado alguma coisa. Esse BPM, pessoal, ele não é tão importante assim, eu nunca peguei um problema relacionado a ele, na questão aqui dos resistores ou do diodo, mas ele é um pino de retorno. Depois que o componente funciona, ele vai lá no secundário, ele recebe um retorno, como se fosse um feedback, né? Feedback dizendo que está tudo ok as tensões. Aí volta de novo para o CI, para poder você entender que a tensão está legal, tá trabalhando normal. Alguns casos, não vou mentir também, e nem esconder o jogo para vocês, que esse cara aqui dá problema. Ele é um diodo Zener, pessoal. Dá problema como às vezes você mede ele ao contrário, né? Que tem lá nele você vai ver um risquinho. Quando você mede injetando tensão ao contrário, às vezes ele está com fuga de tensão para lá. Se ele tiver com fuga de tensão, a fonte até liga. Ou ela vai ligar sem força, detalhe, ou ela vai se ligar sem força, tipo você vai jogar ali o pino verde, o pino preto na fonte, ela vai ligar, mas quando você botar no computador, ela não liga. Por quê? Porque o feedback de corrente que está voltando, está vindo errado para o CI. Aí ele não starta, entendeu? Porque não tem um feedback correto. Você não tem... Tá entendendo que não tem carga. Ele tá entendendo, no caso, né? Então, ele não funciona. Então, já peguei sim casos que esse diodo aqui também tá próximo dele. Esse diodo também, muitas vezes, ele tá no secundário.
Então fique atento que às vezes ele está jogado para o secundário, mas eu já vi casos que ele está também no primário. Mas se atente a ele, não tem erro, é só seguir a trilha dele. Ó. Beleza, mediu ele. Essas resistências normalmente variam na placa, mas não varia muito. Às vezes isso aqui varia de 100, vai para 100, vai para 50, mas difícil dar problema nelas. Mas caso você queira medir, é bom sempre também, né? Beleza, o Enable, galera, também quando ele está habilitado, essa corrente, esse cara aqui ele diminui pra cacete a corrente do Enable, que a tensão de lá vem muito alta e a corrente também. A intenção desse diodo, desse resistor é diminuir a corrente, pessoal, mas a tensão às vezes continua a mesma. Para medir aqui está uns 100 e pouco volts, mas quando chega aqui no fotocoplador ele cai essa tensão, galera. Por quê? Devido a esse aterramento aqui e devido também ao capacitor. Cai mais ou menos ali para 2, 3 volts. Ele vai fazer com que esse cara aqui funcione, pessoal, justamente para dar um feedback por transformador. Muito raro dá problema, muito raro isso aqui dá problema também, mas alguns casos já vi, mas muito raro. Só caso você verificou tudo ok, sobrou só ele, aí você troca ele. Normalmente ele está perto do transformador pequenininho, o transformador de 5 volts, pessoal. Normalmente isso aqui sempre está na frente do transformador de 5 volts, não tem erro. Então, resumindo tudo, é assim que ele funciona. Só que, falei para vocês que tinha um pulo do gato, não é verdade? Tudo isso tá ok, mediu tudo, trocou o TNY, botou um 0. Aí o que os caras fizeram, os engenheiros, né? Antes desse cara aqui, antes dele, vocês vão ver normalmente 2 diodos que vai estar vindo para cá para dar mais uma retificada nessa tensão. Ok, beleza. Esse ele não costuma abrir tanto, mas pode ser que ele dê problema. Meça ele. Esse é um dos pulos do gato. Mas antes desse diodo, eles colocam como se fosse um fusistor, galera. Normalmente um resistor de 2R2. Nunca vi uma proteção que ele botasse tipo de 4 ou 10 ohms. 10 a resistência. Mas nesse aqui, no circuito da fonte, os caras lá, os engenheiros botaram sim um 2R2. O que acontece? Tu troca isso aqui tudo. Normalmente, às vezes, esse resistor ele não te aparenta estar com problema. Às vezes ele estoura. Já vi muito caso que ele estoura. E você não consegue ver a referência, né? E eu já estou falando para vocês que pode colocar 2R2. Pode colocar de 4? Pode, mas coloca 2R2 que é melhor. Porque já está no projeto, né? Então é original isso. O que acontece? Às vezes, quando ele não está aparentando espocado, queimado, você botou, mediu tudo, pô, tá legal, vou ligar tio no starter. Por quê? Porque ela não está recebendo alimentação no Enable. Você pode até pegar aqui e botar o multímetro no Source, no Enable, é para dar mais ou menos 100 volts, mais ou menos, 100 e pouco por aí. Tá. Mediu aqui, não deu nada, então você vai fazer o que? Vai trocar o resistor, que é como se ele fosse um fusível para esse circuito aqui. Mas não adianta que quando ele estoura, ele acaba queimando também esse aqui, sempre assim. Então, troca ele. É muito difícil eu pegar esse resistor não queimado. Toda vez eu peguei queimado, mas das primeiras vezes, quando eu trocava todo o circuito e não funcionava, eu ficava, caramba, falta mais alguma coisa. Foi quando eu vi que tinha esse fusistor que os engenheiros botaram, né? Justamente para queimar junto com ele, já que ele não serve para nada, para falar a verdade. Tanto que aqui no projeto não tem esse bendito fusistor, mas é um resistor como se fosse um fusistor, mas na fonte ele queima e queima junto isso aí. Então, em todo caso, você vai procurar ele, que ele está nessa linha, ele está antes desse cara aqui, normalmente antes desse cara vai ter 2 diodos, nesse diodo vai estar o resistor, ele vai ser a única ponte que vai estar ligando direto no capacitor, galera. Então aí está a jogada. Quando vocês forem trocar, vocês já troca, não tem pra onde correr não, troca o 2R2,
tira ele, se ele tiver queimado, estourado, e bota outro resistor lá 2R2. Aí umas fontes tem o projeto dele é SMD, só que tem outras que tem o projeto dele mesmo resistor normal. Aí você pode colocar SMD, mas se tiver o resistor normal, coloca o normal. Se tiver SMD, coloca o SMD. Entendeu? Respeite o projeto, porque assim você vai ter um resultado legal, pessoal. Nada de gambiarra. Então tentei resumir o TNY rápido para vocês, mas caso não tenha entendido, eu já estou muito acostumado a trabalhar com esse tipo de componente e circuito, pessoal. Vocês podem mandar algumas dúvidas aí que a gente vai se ajudando, entendeu? Vai tirando as dúvidas. Mas basicamente basicamente não, quase completo foi a explicação. Só não expliquei a outra situação dos feedback, mas não necessariamente o problema está ali, está assim onde eu resumi para vocês, né? Então qualquer coisa vocês dão um like aí, comenta embaixo que a gente vai estar fazendo mais algumas explicações aí de circuitos também para vocês. Valeu!